Paz e graça, irmãos. Na igreja de Iconha, e quando o presbítero Leandro anunciou o texto que ele ia pregar, eu disse assim: ele vai pregar no texto que eu vou pregar amanhã. E ele pregou no texto que antecede o texto que irei pregar. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 até o 17. Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Eu quero me apropriar de duas imagens para os propósitos daquilo que pretendo comunicar, que é, em primeiro lugar, a imagem da correnteza de um rio. A imagem da correnteza de um rio aponta para uma direção, né? Todo rio ele tem um movimento que no final vai levá-lo a desembocar no mar. Mas quando nós pensamos na correnteza, é muito comum que nós ouçamos a seguinte expressão: não é sábio nadar contra a correnteza. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver uma correnteza violenta, uma correnteza que sai literalmente levando, arrastando. Por onde ela passa, ela sai arrastando as coisas. Então, se uma pessoa, por exemplo, num ato desvairado, né, num ato de insensatez, ele pula num rio, ou ele cai em um rio cuja correnteza é muito forte, se ele for uma pessoa inteligente, ele vai tentar nadar de acordo com a correnteza, para que ele possa usar menos força, para que ele não venha a sofrer um afogamento. Ou seja, é necessário que a pessoa acompanhe o fluxo daquela correnteza. E uma segunda imagem, que me parece muito apropriada, e os irmãos já verão o porquê, é a imagem do pedreiro que é contratado para revestir uma parede. Se você, por exemplo, vai construir uma casa, a casa passa por vários estágios, e um dos muitos estágios é o período do revestimento. Pode ser feito de cimento, pode ser feito de gesso, tá? Vai depender de quem está contratando, vai depender daquele que vai orientar qual é o material apropriado para que aquele serviço ele seja feito, e assim por diante. E por que eu me assenhorei, ou me assessorei, tanto faz, dessas duas imagens?
porque elas descrevem muito bem os processos pelos quais todo cristão passa no desenvolvimento de uma vida onde Cristo, ele exerce o controle, onde Cristo, ele faz notório o seu domínio sobre a vida daquela pessoa. A vida cristã, à semelhança da correnteza de um rio, ela tem um fluxo natural, ela tem uma direção. Quando nós pensamos na vida cristã, nós pensamos que ela tem um começo, ela tem um elo de continuidade e ela vai desembocar. O curioso é que Cristo, sendo o alfa e o ômega da história, ele também o é, da vida cristã de cada um. A nossa vida tem o princípio nele e a nossa vida se encaminha para ele. E ao mesmo tempo, em relação à imagem do revestimento, há uma necessidade premente de que nós venhamos a nos revestir de Cristo e das virtudes que são próprias ao seu caráter. O teólogo Warren Wiersbe, no seu comentário, ele chega ao ponto de colocar como o título da análise que ele faz dessa perícope, ele vai falar mais ou menos sobre vestes apropriadas. Ele vai se assenhorar, por exemplo, da imagem da festa ou do ambiente, onde para cada ambiente há uma vestimenta própria. Por exemplo, existe uma vestimenta própria para você tomar banho na praia. Ela não é apropriada aqui. Existe uma roupa apropriada para virmos aqui. Uma roupa que cubra o nosso corpo, uma roupa que de alguma maneira exale, né, a nossa solenidade ou a solenidade do momento. Da mesma forma, Paulo ele vai trabalhar nesse pequeno trecho que nós lemos sobre algumas virtudes que nesse transcorrer da vida espiritual nós devemos exercê-las, ao mesmo tempo em que, ao praticá-las, elas nos sirvam também de vestimentas espirituais para que a cada dia, como disse o presbítero ontem, presbítero Leandro, nós possamos nos assemelhar mais e mais a Cristo. Essa carta é uma carta razoavelmente fácil de ser lida, ela tem a mesma estrutura da carta aos Efésios, ambas as cartas se dividem em duas partes. A carta aos Efésios tem 6 capítulos, então 3 capítulos Paulo vai apresentar toda a sua argumentação teológica para que haja a unidade da igreja. Nessa carta aqui, Paulo vai falar da excelência de Cristo, da superioridade de Cristo, e ele vai condensar, a meu juízo, isso no capítulo 1, versículo 19, e no capítulo 2, o versículo 9, quando ele vai dizer que em Cristo reside toda a plenitude da divindade, para dizer que Cristo é suficiente, para dizer que Cristo, ele é aquele em quem nós temos a nossa suficiência, ele é aquele que conquistou tudo para nós, e que nós estamos amparados pelos méritos da sua vida e da sua obra. E nessa carta aqui, diferentemente da carta aos Efésios, lá Paulo está trabalhando a unidade, aqui ele está trabalhando a supremacia de Cristo. Ele vai no capítulo 3, ele vai dividir esse capítulo em pelo menos 3 partes, aliás 4 partes. Você tem uma sentença, que eu chamo uma sentença categórica, do verso 1 ao 4, que é: nós estamos unidos a Cristo. E na sequência, ele vai trabalhar as consequências disso, o que é que decorre disso. Os males da vida pregressa devem ser abandonados, postos de lado. A nova vida em Cristo impõe novas práticas, e a vida familiar também impõe certas demandas. E aí Paulo ele vai mostrar que papel Cristo exerce em cada uma dessas etapas. Hoje nós vamos trabalhar
eu diria que a segunda divisão, que tem a ver com a nova vida em Cristo e as práticas que esta nova vida ela demanda. E a meu juízo, Paulo ele vai dividir essas práticas em dois momentos. Em primeiro lugar, no versículo 12, quando ele fala do revestimento. E eu quero dizer que esse revestimento é um revestimento que ele deve acontecer todos os dias. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A primeira coisa que deve chamar a nossa atenção é o verbo utilizado por Paulo, o verbo revestir. Paulo ele vai escolher como modo para encaminhar àquela igreja a sua fala o modo imperativo. Ou seja, o modo imperativo ele pode ser utilizado para duas coisas. Ele pode ser utilizado para expressar uma ordem, ou ele pode ser utilizado para expressar uma petição. Por exemplo, em vários momentos na oração dominical, o verbo no imperativo ele é usado para expressar petição. Aqui não. Aqui ele tem caráter determinativo, um caráter impositivo, um caráter não negociável. Paulo está determinando, Paulo está exortando de maneira autoritativa a igreja de Colossos que ela viesse a se revestir. E ele usa o verbo na voz plural, ele diz: revesti-vos. Ou seja, não é algo que ele está dizendo a uma pessoa, por exemplo, a Epáfras. Não, ele está dizendo a toda a igreja. A pergunta é: do que aquela igreja ela deveria se revestir? Antes de dizer do que aquela igreja ela deveria se revestir, é muito importante considerar essa expressão pois. Essa expressão pois, existem duas palavras na língua grega que são traduzidas como pois, portanto, ou então porque. Essa forma aqui, traduzida como pois, ela tem a função de chamar a atenção daqueles irmãos para aquilo que ele havia dito. Ou seja, tomando por base tudo quanto eu tenho dito, agora eu vos digo, revesti-vos. E aí Paulo então, após lembrá-los sobre o quanto eles deveriam abandonar as práticas que eram próprias da vida pregressa, ele agora passa a olhar a lançar um olhar prospectivo. Ele vai dizer: como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que é que Paulo está dizendo? Vocês foram amados por Deus, separados por Deus, e uma vez consagrados por Deus na condição de filhos de Deus, perdoados por Deus, abençoados por Deus, vocês como eleitos, vocês devem se revestir. Aí ele vai dizer 5 coisas, né? Essa expressão ternos afetos de misericórdia poderia ser melhor traduzida como tendo compaixão nas entranhas. Esse conceito é muito estranho para nós, porque do século 17 para cá, ou até mesmo tomando, né, a fala de Aristóteles, que dizia que o ser humano é um ser de natureza racional, as pessoas tendem a olhar para a razão humana e encará-la como a sede, né, do ser humano. No mundo antigo não era assim. Aquilo que correspondia ao núcleo da vida humana, o centro da vida humana, era o ventre. Por exemplo, Paulo em Filipenses, ao condenar aqueles falsos mestres, ele vai usar a seguinte expressão: o Deus deles é o ventre.
Então, quando ele diz aqui que nós devemos nos revestir de uma compaixão presente nas entranhas, Paulo está dizendo o seguinte: nós devemos nos revestir de uma compaixão que seja verdadeira, que não seja uma compaixão estereotipada, uma compaixão que é fruto de um falar bonito, ou do legalismo, ou da teatralidade, mas de uma compaixão que ela está arraigada dentro de nós. Veja que a expressão é revestivos, né? O próprio Warren Wiersbe, ele nos induz, né, no comentário que ele faz, a adotar a ideia do revestivos como uma chave interpretativa para que nós leiamos toda a perícope, como se tudo o que nós temos a partir desse verbo pudesse ser abarcado pela ideia. Por isso que ele vai colocar como título lá, né, a ideia de vestes próprias ou vestes apropriadas. Mas veja que Paulo é muito claro ao dizer que essas 5 coisas elas devem compor a veste ou a capa ou o agasalho com o qual nós vamos nos cobrir. E quando nós falamos de afetos de misericórdia ou de uma compaixão profunda, Paulo ele não está fazendo outra coisa senão estimulando as relações interpessoais pautadas pelo exercício da misericórdia. Ele não está fazendo outra coisa senão aplicar as palavras de Cristo: bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Eles também deveriam se revestir de bondade. Essa é uma das palavras mais bonitas que nós vamos encontrar nas cartas paulinas, porque bondade aqui significa a benevolência que se opõe à malícia e à perversidade. Ou seja, é aquela benevolência a partir da qual a pessoa, num movimento em direção à vivência e à convivência com o outro, ela procura ajudá-la, ela procura estender a mão, né? Há uma expressão que se tornou quase que um adágio popular, que diz assim: se você não puder ajudar, não atrapalhe. Não chega a ser um adágio, mas é uma expressão do populacho muito comum, e ela cai como uma luva, porque se você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode ajudar, você não atrapalha. E se você, diante da malícia, da perversidade ou de alguma coisa que vai contribuir para o mal do seu semelhante, você, em oposição, você age com benevolência, você se torna uma pessoa benévola, uma pessoa que exercita a bondade. É o caso, por exemplo, do bom samaritano. Passa um escriba, um intérprete da lei, passa um levita, um descendente da tribo de Levi, e eles passam ao largo, eles tangenciam aquele que estava caído. Vem o samaritano e lhe estende a mão, ou seja, foi uma pessoa propensa, uma pessoa bondosa. Ele ajuda aquele que se encontra numa situação desvalida. Paulo continua: revesti-vos, pois, de humildade. Esse de, ele é um termo muito interessante, porque na língua grega ele tem várias funções. Aqui, ele tem a função de descrever associação, ou seja, a ideia aqui realmente é ter intimidade, estabelecer uma relação com essa virtude. E a humildade, ela é uma virtude onde facilmente nós podemos confundi-la. Muitas pessoas acham que a pessoa humilde é aquela pessoa pobre, aquela pessoa que não se veste bem, aquela pessoa recatada. Isso não tem nada a ver com humildade.
Humildade aqui significa literalmente considerar o outro como seu superior. Significa disposição para servir ao outro. Significa a capacidade racional, intelectual e, sobretudo, espiritual de entender que na igreja, à medida que eu considero o outro como meu superior e ele de igual modo, nós crescemos, nós nos edificamos e nós agora vamos fazer uma casadinha. Palavra interessante, né? Casadinha, né? Tão usada nos nossos dias de maneira pejorativa, mas aqui de maneira positiva, né? Ou seja, vamos fazer um dueto e vamos nos edificar, vamos contribuir para o progresso do corpo e vamos nos servir no serviço a Cristo e no amor a Cristo. E essa visão de que o outro é meu superior é fruto do apreço que nós tributamos a ele. Você quer ver um exemplo disso? O centurião de Cafarnaum. Ele disse a Cristo assim: eu não sou digno de que o Senhor adentre no meu teto. Eu não tenho a dignidade suficiente para que o Senhor possa adentrar na minha casa. Isso é humildade. E não uma falsa humildade, uma humildade que eu chamo teatral, né? Onde a pessoa se coloca numa posição em que supostamente ela reconhece a superioridade do outro. Veja bem que a fala paulina é: cada um considere. Ele não está dizendo que cada um aqui é superior, mas ele está dizendo: considere, né, o outro como seu superior. Quando eu considero o outro como meu superior, eu me coloco numa condição onde eu irei servi-lo. E aqui nós devemos nos servir, nós devemos prestar serviços mútuos, para que o proveito maior, ele não seja dirigido a nós, mas ele seja dirigido ao corpo como um todo. Revesti-vos, pois, de mansidão. Há uma promessa belíssima nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a mansidão é a capacidade de se manter tranquilo diante de provocações ou de sofrer uma injúria ao invés de praticá-la. Isso foi dito por Platão, né? É preferível sofrer uma injustiça a cometer uma. E aqui, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a mansidão, ele está focando nas nossas reações em relação às provocações que muitas vezes são dirigidas a nós. Muitas vezes você no seu ambiente de trabalho, muitas vezes você no seu ambiente do lar, muitas vezes você no trânsito. Eu acho que uma das coisas que nós devemos orar muito é pelos nossos irmãos que têm a necessidade de se locomover nas rodovias, que muitas vezes pegam trânsitos intensos, engarrafamentos. Não raramente as pessoas chamam palavrões, as pessoas gritam com as outras, as pessoas se utilizam de violência, começam a dizer palavras no intuito de provocar o condutor alheio. E se você é uma pessoa mansa, porque você tem aprendido com Cristo, se você é uma pessoa mansa porque o Espírito de Deus, ele tem te concedido essa graça, eu quero dizer que você é um bem-aventurado. E se você não tem, Paulo aqui, ele prescreve algo de suma importância: revesti-vos, pois, de mansidão. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é quando você, veja bem, quando você se sente dono da razão e você se sente afrontado, provocado. É natural que nós queiramos responder à altura. É natural que nós queiramos dar uma resposta proporcional.
Só que a recomendação aqui é: utilize a mansidão. E aí a gente aprende coisas maravilhosas com o livro de Provérbios, né? Provérbios vai dizer: não repreendas o tolo na sua estutícia. Eclesiastes vai dizer: há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Vai doer? Vai. Vai incomodar? Vai. Você queria falar? Queria, mas não é o momento. Porque às vezes o silêncio, que é fruto da mansidão, veja, ele vai contribuir muito mais. Ele vai trazer resultados muito superiores, inclusive resultados que você mesmo vai se surpreender. E ele diz: revesti-vos, pois, de longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência prolongada. Aqui Paulo fala sobre o exercício prolongado da paciência. Veja que paciência e mansidão podem formar um casal muito bonito, porque se a mansidão ela é a tranquilidade diante de certas provocações, e tem a ver com a dimensão interna, tem a ver com o âmago da minha pessoa, a paciência também, mas ela passa agora a ser exteriorizada. Eu tinha um colega no estaleiro Atlântico Sul, ele era soldador, e não raramente ele me chamava, e ele estava trabalhando, ele dizia assim: irmão Jefferson, o senhor pode pegar uma garrafa de água para mim? São umas garrafas grandes. E eu pegava para ele, levava, e um dia eu estava muito estressado, eu tinha tido um problema com um encarregado, e ele me chamou à parte e me ofereceu água. Eu até agradeci, estava um sol muito quente, um calor abrasador, e depois que eu tomei aquela água, eu senti assim, aquilo baixar, aquele estresse foi reduzindo. Aí ele me chamou à parte assim: irmão, eu sou igualzinho o senhor. O encarregado fica no meu pé, o supervisor fica no meu pé, daqui a pouco chega o engenheiro, eu tenho que fazer soldas muito importantes, mas quando os níveis de estresse sobem, eu lembro sempre: é hora de tomar água. É hora de tomar água. Então, quando eu estou, inclusive ele chegou a usar a seguinte expressão: quando eu me sinto impaciente, é hora de tomar água. Então Paulo ele vai montar aqui um quinteto, né, de virtudes que nós precisamos nos revestir, né? Vamos lembrar lá do pedreiro, né? O pedreiro, pela habilidade, pela competência peculiar que tem, ele faz um serviço como esse, né? Muito bem feito, muito bem executado. Nós podemos nos cobrir? Podemos, porque nós temos o Espírito de Deus em nós, e nós temos a oração. Nós oramos a Deus e pedimos que o Espírito nos ensine, e na nossa incapacidade, nós pedimos que o Espírito, de maneira soberana, ele faça com que nós venhamos a vivenciar na prática essas virtudes. Paulo continua e ele vai falar que a nova vida em Cristo, ela demanda uma outra prática muito importante, e essa prática ela está também composta por toda uma série de práticas, que é a questão da ajuda mútua. Isso ele vai falar do versículo 13 até o versículo de número 17. No versículo 13, Paulo diz, vejam como Paulo escolhe as palavras: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então ele usa agora dois verbos, ambos no modo imperativo, ambos no plural. Ele usa a expressão suportai-vos e ele usa a expressão perdoai-vos. A palavra suportar
aqui, a melhor tradução que nós podemos encontrar para ela é a expressão escorar. Por exemplo, quando a cozinha passou pela reforma, um dos primeiros procedimentos que foram tomados foi montar a laje e colocar as escoras, para que ela pudesse suportar o peso, para que ela pudesse ali não permitir que aquela laje ela viesse a ruir, ela viesse a desabar. Essa é a ideia. Então, é um verbo que pode ter o sentido de dar suporte, levantar ou até mesmo de carregar. O próprio Paulo vai dizer num outro momento, né? Carregai o fardo uns dos outros. Então, suportar aqui não é a ideia de tolerar, mas é a ideia de ajudar mesmo. Ou seja, na igreja existem pessoas que precisam de ajuda. Ajuda aqui é ajuda espiritual. E, havendo a possibilidade, havendo condições, havendo por parte daquela pessoa que visualiza meios pelos quais ele possa ajudar aquele irmão a carregar aquele fardo naquele momento, ele deve fazê-lo. Ao mesmo tempo, Paulo fala sobre o perdão, e aqui ele vai utilizar, para usar uma expressão matemática como unidade de medida, o perdão de Deus. O perdão de Deus pode ser medido? Pode. O perdão de Deus pode ser medido. A medida do perdão de Deus é o amor que ele teve em relação a nós, pregando seu filho na cruz. Então Paulo está dizendo aqui, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Veja que ele inicia dizendo, perdoai-vos mutuamente. Ele termina dizendo, mais uma vez, perdoai-vos. O que Paulo está dizendo aqui? Eu tive um professor chamado Marcos André, que ele dizia assim, Deus perdoa pecados e Deus não perdoa pecados. Como é que nós entendemos isso? Ele perdoa pecados porque ele perdoa, mas ele não perdoa punindo o pecado. Então, quando a gente olha para a cruz, Deus nos perdoou, mas ele nos perdoou punindo o nosso pecado em Cristo. E uma vez que de maneira gratuita, sem cobrar nada, porque não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos perdoe, ele nos perdoou de maneira gratuita, voluntária, liberal, abundante. Agora, esse mesmo Deus que disse, já que vocês devem dar suporte aos irmãos, façam também o trabalho de exercer o perdão na caminhada diária. E como eu tenho ensinado aqui na igreja, o perdão tem muito mais a ver comigo do que em relação ao outro, né? Porque perdoar significa deixar ir. Quando você não perdoa, é você quem se faz presa, é você quem se acorrenta aquele afeto, aquele fato, aquela imagem, aquela pessoa, aquela lembrança, né? Às vezes uma coisa tão trivial, uma coisa pequena, uma coisa que está te fazendo mal, que está te incomodando, está te adoecendo, e você se agarra, né? E você se acorrenta àquilo. Não raramente na igreja há necessidade de que nós nos perdoemos. E a ideia aqui é a ideia de um perdão de um em relação ao outro. É o perdão que é ofertado, é o perdão que é recebido, é o perdão que é devolvido, é o perdão que é compartilhado. Porque aqui é o seguinte, Cristo é o cabeça. Cristo reina, Cristo domina, e no seu domínio, todos aqueles que compõem esse domínio, eles devem se vestir, se revestir, eles devem se ajudar por meio dessas virtudes. Versículo 14, Paulo diz assim, acima de tudo isto, a gente poderia traduzir aqui, acima de todas as coisas, porém,
Por que ele usa essa conjunção adversativa? Porém, é uma outra forma que Paulo ele encontra para fazer uma alusão ao que veio anteriormente. Ele disse que era para revestir-se, ele disse que era para suportar, ele disse que era para perdoar. Agora veja, acima de todas estas coisas, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja é a primeira pessoa do subjuntivo, ou seja, é responsabilidade tua, é responsabilidade minha. Mas ele está dizendo aqui, que apesar de tudo isso, aquilo que há de mais importante, aquilo que está acima, é o amor, que é o elo. Essa expressão, o vínculo da perfeição, significa o elo, aquilo que nos une. Ou seja, vamos voltar para a construção. O que dá ligamento aos tijolos? É o cimento. É o cimento. O reboco de uma casa é feito de cimento. Então, o amor é aquilo que une, é aquilo que aproxima, é aquilo que estabelece um vínculo que não pode ser rompido. Ou seja, ele é a coisa mais importante para que uma união ela seja concretizada, para que um vínculo ele se estabeleça. Tudo isso aqui é importante. Tudo isso aqui tem o seu papel na economia da vida cristã, na administração da vida cristã, mas acima disso tudo está o amor, e por uma razão simples: Deus é amor. É a presença de Deus em nós, e a presença de Deus através de nós, que nos une. A nossa comunhão, a nossa unidade é fruto da presença de Deus, que é amor, nos unindo como um corpo. Aí Paulo finaliza: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então Paulo diz: devemos ter uma postura pacificadora, devemos ter uma postura de gratidão, devemos guardar a palavra de Cristo. Essa alusão aqui, no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, A ideia não é apenas de ouvir, mas é que a palavra faça morada em nós. Ele fala sobre ensinar e admoestar, e ele fala de fazer as coisas pela mediação de Cristo. Quer dizer, essa ajuda mútua que nós podemos prestar uns aos outros, ela envolve muitos componentes. Muitos componentes. De tudo isso aqui, a coisa mais importante, no meu entendimento, é aquilo que ele vai dizer no final. Você pode fazer o que você for fazer, faça em o nome do Senhor Jesus. Faça pela autoridade que há no nome de Jesus e pela mediação de Cristo. Se você precisa pacificar um problema, se você quer externar a sua gratidão, se você quer compartilhar a palavra com o irmão, se você precisa corrigi-lo, se você precisa admoestá-lo, seja o que quer que seja, se você vai fazer alguma coisa, faça em o nome do Senhor Jesus, porque é pela autoridade dele, é pela mediação dele, que a tua ação, que a tua palavra, que o teu comportamento, ele será legitimado ou não. Eu quero finalizar extraindo aqui
algumas lições que esse texto nos permite extrair. Primeira coisa, há um modo de vida próprio para os filhos de Deus. O presbítero Leandro pregou ontem sobre o capítulo 3, o versículo 5 ao versículo 11, e nele ele apresentou de maneira muito clara um modo de viver que não é próprio aos filhos de Deus. Tem que ser abandonado, tem que ser posto de lado, literalmente ignorado, tratado como uma escória, tratado como algo indesejável. No texto que nós lemos hoje, Paulo vai fazer o contrário. Paulo vai mostrar como viver bem. E esse viver bem significa viver para a glória de Deus, viver para o progresso do corpo, viver de tal modo que Cristo possa ser glorificado. A segunda coisa que esse texto nos permite aprender é que o grande espelho para tudo o que praticamos em nosso dia a dia é o próprio Deus e aquilo que Ele realizou por nós através de Cristo. Se você chegar em casa e você fizer um checklist sobre todas estas virtudes aqui, você vai ver que Deus é portador de todas elas, e você vai ver que Ele realizou tudo isto por meio de Cristo em nosso favor, para o nosso proveito, para a nossa edificação, para a nossa redenção. E aproveitando a fala apostólica, agradeçamos todos os dias a Deus pelo dom de Cristo. Foi por Ele e através dele que Deus nos salvou e nos reconciliou consigo. Então, quando a gente olha para aquele gesto supremo, para a crucificação do nosso Senhor, nós devemos sempre lembrar: Cristo morreu por nós e tornou possível aquilo que nenhum de nós poderia tornar possível: a comunhão com Deus Pai e o desfrutar das incontáveis bênçãos da graça de Deus. Então vamos louvar esse Cristo, vamos agradecer a Deus por Ele e vamos pedir que o próprio Deus, através do seu Espírito, através da palavra, através da oração, através da comunhão dos santos, Ele nos molde à semelhança de Cristo e Ele nos ensine a contribuir para que essa imagem em nós, ela seja forjada dia a dia. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações.